Voltamos com o Aspuv Debate, que hoje recebe os convidados Rolando Malvásio e Eli Rosa para debater sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo Federal, FUNPRESP. Nas informações disponibilizadas no site do FUNPRESP, é possível entender que o valor da contribuição será definido pelo servidor que, de acordo com o benefício que quiser receber, sendo o limite de 8,5% sobre o salário que ultrapassar o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. A contrapartida máxima do governo também será de 8,5%. Vamos agora, então, para o nosso segundo bloco com algumas questões. Inicialmente, eu vou colocar uma questão, então, aqui para o nosso convidado Eli. Em seguida, Rolando, você faz um complemento à resposta dele. Por qual motivo foi feita a mudança para o novo plano? É um problema de caixa de previdência ou seria, de fato, uma preocupação com o futuro dos nossos beneficiários? Olha, esse debate, aprofundado aí lá em 2003, na época do governo Lula, de que a previdência complementar, a previdência brasileira, a previdência pública, passa por uma situação de déficit, muito contestado aí por diversos analistas, e o governo vem com um discurso que ele quer igualar as condições de previdência do trabalhador da iniciativa privada com o pessoal do serviço público. E aí, então, ele passa a oferecer, a impor ao servidor público esse teto de aposentadoria de R$ 4.390. Ora, se o servidor quiser ganhar mais, então que ele entre numa previdência complementar. Ao se fazer esse fundo, como o Rolando relembrou aqui no bloco anterior, dentro de 10, 15 anos, nós vamos ter um instituto de previdência, que é o FUNPRESP, milionário, E, obviamente, que além de ter recursos para complementar a aposentadoria desses servidores, o montante desse dinheiro, como aí hoje é a Previ do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras, os centros do Banco Central, esses fundos milionários ajudam a financiar grandes obras no Brasil na parte de investimentos. Claro que esse dinheiro não é que o governo vai pegar e você vai investir em obras e o servidor não vai ter a contrapartida. Ele está investindo, esses fundos serão proprietários de ativos, e o governo vai utilizar esse recurso para o desenvolvimento do país. Então, nós temos que pensar na situação dessa argumentação de igualdade de legislação entre a área privada e a área pública, pensar nessa situação de complementar o salário do próprio servidor público e, obviamente, um objetivo maior aí de se ter recursos de investir no desenvolvimento do país. Okay. Rolando, como que você vê? Na verdade, isso tudo foi construído em cima de muitas falácias. A primeira dela é dizer que a Previdência era deficitária. A Previdência nunca foi deficitária. A Previdência sempre foi superavitária. Vários estudos comprovam isso, o que eu estou falando. Inclusive, tem várias teses, inclusive até de doutorado, comprovando isso. Na verdade, o que o governo Lula fez foi, na época, pegar os cálculos. Como é FHC também, pegar os cálculos da contribuição do meu salário. Só que esqueceu de colocar aí o FINS, CONFINS, ou seja, vários outros impostos que fazem parte da Seguridade Social. Então, a Previdência nunca foi deficitária. Segunda coisa é com relação realmente à FUNPRESP. Eu ficaria até feliz, Eli, se financiasse grandes obras, desde que não fosse transamazônica, mas que se financiasse grandes obras. Mas o problema é que esse dinheiro também vai financiar campanhas políticas. Nós vamos eleger presidentes nesse país com esse dinheiro, porque esse dinheiro vai entrar na política. Você imagina, Eli, a briga que vai ser daqui a alguns anos para um político comandar a FUNPRESP? Vai ser uma briga assim de foice no escuro, porque quem não vai querer comandar o maior fundo de pensão da América Latina? Um fundo de pensão que vai ter muito dinheiro. Então, a FUNPRESP, ela foi construída em cima de falácia. Outra falácia, porque o servidor recebe integral. Pelo amor de Deus, eu recebo integral porque eu desconto 11% do meu salário bruto. Enquanto na CLT, no regime geral, você desconta até o teto de 4.390. Então, quem ganha 100 mil na CLT vai descontar no máximo 4.390. Enquanto se eu ganhasse 100 mil, eu descontaria 11 mil reais por mês. Por isso a minha previdência é integral, porque eu paguei por ela. Eu pago por ela. Agora, eu não tenho culpa se o governo federal financia os militares, se o governo federal financia o Distrito Federal, Ou seja, estamos nós financiando ele, nós financiamos essa gama de gente, essa gama toda, e no final somos nós os prejudicados, com a FUNPRESP. Há que se ressaltar que a nossa geração, Rolando, nós pagamos 11% sobre o máximo que a gente recebe, a remuneração total.
Só que essa nova geração que está entrando no serviço público aí, não vai mais, né? De 2013 para cá, esse pessoal já é descontado apenas 11% sobre 4.390. Tá certo? Então, é a realidade. O dia que ele se aposentar, ele está sabendo que ele está limitado a isso. Quer ganhar mais? Então, você imagina um professor nosso chegar lá no associado 4, titular, suponhamos em moeda de hoje, ele esteja com a remuneração aí de R$14.000 e tal, e ele chega hoje lá no RH de qualquer universidade e aí o servidor lá informa para ele, olha, sua remuneração a partir da aposentadoria é R$4.390. Se ele não se previu ao longo da sua vida contra isso, tá certo? Olha o choque que ele vai tomar. Então é essa a realidade que ele precisa tomar conhecimento, tomar pé disso, né? Reflexo para a vida dele, para a vida familiar dele e se precaver o mais rápido possível quanto a isso. Óbvio que se ele começar a pagar desde mais jovem, fizer essa poupança ao longo dos anos, o dinheiro está sendo investido, vai ser um... Se ele resolver fazer isso quando tiver faltando 5 anos para aposentar, o prazo é muito curto, né? Não vai dar tempo. Então, a questão é ele pensar nisso desde já. Na verdade, ali, nós temos o seguinte, ali, nós temos 3 grupos de pessoas. Já temos aquelas pessoas que entraram antes de 2003, que têm a integralidade garantida, desde que consiga alcançar todos os parâmetros da emenda 47, de preferência o artigo 3º da 47. Temos os companheiros e companheiras que entraram de 2003 até um dia antes da assinatura. Esse pessoal é pela média aritmética, tá? E temos o pessoal da FUNPRESP. O que tem também que ser dito é o seguinte, eu concordo contigo, nós estamos meio sem saída, mas na FUNPRESP, por exemplo, tá? Você não pode morrer, você não pode adoecer, você não pode mais nada. Tá? Você não pode mais nada. Por quê? Porque você vai sempre ganhar em cima... Lembra, a FUNPRESP... que você poupou. Em cima do que você poupou. A FUNPRESP, bem para a câmera, a FUNPRESP é um porquinho, um cofrinho, um porquinho magrinho, que tem que engordar. Se você, no meio do caminho, você se acidenta, você tem que se aposentar, o porquinho não engordou muito e esse dinheiro acaba. Tá? Então, reconheço, não tem jeito, nós vamos ter que digerir FUNPRESP, mas deixando claro para as pessoas, por favor, não morram, por favor, não se acidentem, por favor, não adoeçam, porque a sua vida vai virar um inferno na FUNPRESP. Isso também tem que ser dito ali, nós não podemos omitir essa informação do público em geral. Com certeza, eu gostaria só de citar o seguinte, né? Se essa realidade de previdência complementar é uma novidade para o servidor público, na iniciativa privada isso já existe há décadas, né? Então, vamos aqui para o cenário dos mundos do empregado, né? De um seletista do Banco do Brasil. Esse sujeito, ao se aposentar, ele passa a receber a sua aposentadoria pelo INSS, 4.390, né? Em moeda de hoje, mas ele passa a receber também a sua complementação do fundo de pensão mais poderoso e mais rico do país, que é a Previ, tá? E aí o grosso da sua remuneração de aposentado vem lá do seu fundo de pensão. E é isso que o governo quer para os servidores públicos, que a FUNPRESP seja tão rica daqui a 10, 15 anos como a Previ é hoje, né? Como a Petros é hoje, né? Como a FUNCEF aí da Caixa Federal, né? Como o pessoal da CEMIG aqui de Minas Gerais. São fundos ricos que remuneram muito bem os seus aposentados, obviamente desde que o dinheiro seja bem gestado, seja bem gerido, né? Então, o servidor público precisa acompanhar a administração disso, né? E se ele, vamos dizer, volta a repetir, ou ele faz isso, ou ele compra previdência complementar privada aí de bancos, ou ele vai se aposentar no teto da Previdência, que ninguém quer. Como é difícil fazer o papel do advogado do diabo. Eu estou parecendo até uma ave de mau agouro nesse debate. Mas lembre-lhe que é um banco privado. Eu falei no bloco passado que o próprio ministro falou que se quebrasse, babau. Tá? Então é o seguinte, um fundo também pode ser mal administrado, um fundo pode quebrar. Eu lembro que no início nos anos 2001, 2002, quando houve aquela quebradeira na Argentina, do dia para a noite, os aposentados argentinos do fundo de pensão, do dia para a noite, eles perderam 70% do seu ativo. Ou seja, quem se aposentou com 100, no dia seguinte ganhou 30. Tá? Então, o fundo pode quebrar. Eu acredito até que nem vai quebrar, porque vai ser a menina dos olhos, vai ser a joia da coroa. Mas entenda, um fundo de pensão pode quebrar e, se quebrar, toda essa expectativa que você coloca, ela deixa de existir, tá? Então, e mais uma vez eu repito,
o FUNPRESP é muito bom, é muito legal, mas eu repito, não adoeça, não faleça. Porque se você adoecer, se você falecer, você está nos piores do mundo. A média, pela emenda 41, a média é ruim. Concordo que é ruim. Mas é melhor você ter a média dos 80 maiores salários, o resto da sua vida, do que cometer a loucura de passar para o FUNPRESP, para ser um associado alternativo. Ao fazer isso, é irretratável, você não pode voltar atrás, não pode voltar para o sistema anterior, tá? E a partir daí você ficar condicionado ao sistema de poupança, que é aquele porquinho magrinho que tem que engordar. Então, Eli, concordo contigo em parte, debate complicado, eu sei que não tem alternativa, o papel meu aqui de advogado do diabo não é fácil, mas temos que falar para o povo toda a verdade. A verdade é, se você viver uma vida normal, sem se adoecer, sem se acidentar, tudo bem. Agora, se você adoecer no meio desse processo, ou vier a ter um acidente, você viverá os piores dos mundos. E isso também está muito claro aos professores de Viçosa e aos técnicos administrativos de Viçosa, porque a FUNPRESP não é não é aposentadoria, é um sistema de poupança. Entendeu? Ao docente que é contratado hoje, ao técnico administrativo que está entrando na universidade hoje, em qualquer órgão do serviço federal, o pior dos mundos é ele ficar inerte. Sim. Tá? Ele não conhecer o que está acontecendo, não procurar saber e não se precaver. Porque aí, Rolando, nós temos a expectativa da integral. O docente que entrou na universidade até 2003 está na mesma situação. Quem entrou de 2004 aí até 2013 tem expectativa aí da média aritmética. Agora, a turma novata, a nova geração, e o reflexo disso, desse debate nosso aqui, é para daqui a 30 anos, 25 anos, 35 anos, o que dizer para esse servidor hoje? Ah, não entre não, porque o FUNPRESP é ruim. Ah, não tem a previdência de banco não, porque o banco, né, o sistema é sanguessuga, quer te sugar os seus recursos. E aí ele vai aposentar daqui a 35 anos com o teto da Previdência. Eu não recomendaria isso a ele. Se fosse o meu caso, eu não faria isso. Né? Eu não disse, Eli, eu não disse isso. Eu disse que realmente nós estamos sem alternativa. Agora, o que eu disse é, nós somos obrigados a falar a parte boa e a parte ruim. Tá? Por quê? Porque a parte boa é, se você tiver uma vida plena nesses 35 anos, ótimo. Tá? Agora, não viva muito também não, tá? Depois de aposentar, porque se tu viver muito, o dinheiro vai acabar, tu vai ficar sem aposentadoria. A não ser aqueles 4.390. Agora, só que as pessoas adoecem, as pessoas se acidentam. Hoje a média é ruim, da emenda 41 é ruim, mas perto do pessoal da FUNPRESP, é o manjar dos deuses. Porque eu prefiro ter a média o resto da vida do que ficar com aquele sobressalto, tá? Daquele sobressalto do porquinho emagrecer e acabar. Ou então, eu trabalhar 35 anos, engordei o porquinho, só que eu vivi demais e o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, é 4.390. A situação é que para os novos servidores não tem nem média. A situação já legal já está dada, né? Para ele é teto da Previdência. Então ele não tem alternativa, tá certo? E aí vem qual que é o bom senso, né? Ah, eu não tenho integral, então eu não vou pagar nada, eu vou ficar nos meus 4.390. Aí você vai se aposentar daqui a 35 anos e vai ganhar um terço do que ganha. Bom, gente, nesse rumo do que vai caminhando, a nossa próxima questão tem a ver justamente com uma questão, de fato, o FUNPRESP é vantagem para quem? Né? Qual a garantia que o servidor público tem de fato de que o valor, né, do seu benefício, né, vai estar lá da maneira prevista? Né? A gente tem muita certeza do quanto que vamos pagar, mas e o benefício? Como que vocês colocariam isso? Olha, o servidor público, como cidadão brasileiro do modo geral hoje, ele precisa entender o que é previdência complementar, tá? Isso não é uma realidade, isso não é uma criação brasileira, não. Isso já vem de diversos países, do Chile, dos Estados Unidos, da Europa, do modo geral. E o servidor ele tem que acompanhar como que está o rendimento dessa sua aplicação lá no seu fundo. Volto aqui a usar o exemplo dos nossos colegas da Petrobras, dos nossos colegas do Banco do Brasil, da Caixa Federal, da CEMIG, né, do Banco Central, tá certo? Que o grosso da remuneração deles de aposentadoria vem dos seus fundos de previdência. Então, essa é a proposta que se dá ao novo servidor público, que não tem como fugir. Esse regime já existe para os novatos. Opcional, tá certo?
também para a turma aí anterior aí de 2013 a 2013. E claro que para quem tem a expectativa da integral, que é a geração até 2003, né, não é interessante você entrar nisso. Mas a situação é essa. O arcabouço legal brasileiro hoje, né, o Estado de Direito que nós estamos vivendo, vai permitir aí que o sistema quebre, ou que tenha falcatrua. Aí foge do nosso alcance de estar garantindo alguma coisa, né? Na verdade, Eli, vamos ser sinceros. Novamente, eu bancando advogado do diabo, ou a ave de mau agouro. Na verdade, é o seguinte, você falou Petrobras, você falou alguns fundos importantes, mas você não falou CAPEM, você não falou Montepio da família militar, entre outros, o fundo da Varig, fundos que quebraram. Tá? Fundos que quebraram, efetivamente quebraram. Tá? E esse fundo, eu repito, eu acho até que não quebra. Agora, o companheiro mediador perguntou claramente a quem beneficia. Eu vou dizer a quem não beneficia. A classe trabalhadora. Tá? Esse tipo de fundo não beneficia em nada a classe trabalhadora. Agora, só que foi a opção que nos sobrou, foi a opção que nos restou. Agora, de que forma essas pessoas vão viver daqui para frente? Isso vai afetar, inclusive, o pessoal antes de 2003. A minha geração, a sua geração, a geração de todos nós será afetada. Por quê? Porque o dinheiro que pingava lá no regime próprio nosso vai agora sair, parte dele, ou boa parte dele, para ir para a Funpresp. Ou seja, vai diminuir o nosso bolo, a nossa coparticipação. A Previdência vai deixar de ser solidária como é hoje. Que um sistema previdenciário saudável, a cada 3 trabalhando, financia 1 aposentado. Hoje, para nós, já está 1 a 1. Tá? E com a Funpresp pegando força, isso vai ser mais 1 a 1. Vai ser uma catástrofe. Então, eu prevejo que, para o futuro, algumas reformas da Previdência duríssimas contra todos